E vamos começar o programa de hoje já com as notícias do mundo, porque ele já está pronto e a postos para estar com a gente aqui, o Nuno Garcias, diretamente de Lisboa, em Portugal. Nuno, boa noite, seja bem-vindo novamente. Boa noite também para vocês e também para os nossos internautas. Eu é que agradeço por mais esta participação aí no Criativo em Pauta. Nuno Garcias, e nós estamos estarrecidos, o mundo todo ficou estarrecido com a notícia que saiu, foi publicada esse final de semana, de um ataque, uma emboscada, na verdade, a policiais no Egito, mais de 50 mortos, Nuno. Verdade, mais de 50 mortos e este número já vai em 55 policiais egípcios morreram nesta sexta-feira num tiroteio no sudoeste do Cairo, afirmou este sábado o ministro do Interior do Egito. Em comunicado, o tiroteio aconteceu em Al-Wad, Bahia, a cerca de 135 quilómetros da capital egípcia, e portanto, o número de mortos, pode ainda aumentar, segundo a mesma fonte citada pela agência espanhola EFE. Este ataque às forças de segurança aconteceu numa altura em que o país se prepara para comemorar os 75 anos da Batalha de El Alamein durante a Segunda Guerra Mundial. Pois é, mais uma situação complicada, não é, que temos aqui. Não ficamos assim muito esclarecidos se é um ataque pela parte dos terroristas, mas que também fez bastante estragos e vítimas, não é, com este, portanto, atentado que nós, portanto, vemos aqui, não é? É de lamentar, não é? Desta vez no Egito, mas que também, mais uma vez, tivemos aí uma sequência de pessoas que morreram, inocentes, e que se calhar até foram apanhadas no meio desse tiroteio, que nem de repente, de surpresa, e que nem estava à espera. Portanto, realmente é, como eu disse, é de lamentar e esperamos, não é, que não volta a acontecer, o que é difícil, mas temos esperança que, para os que sobreviveram, que possam, portanto, continuar as suas vidas e, portanto, apesar dos traumas, não é, que irão ter, os que ficaram vivos, seguir as suas vidas em frente, e esperemos nós que nas situações destas tristes que não se voltem a repetir e que não aconteçam. Isso mesmo, ainda falando sobre ataque terrorista, dessa vez agora em Munique, foi um ataque terrorista com faca, deixando aí 8 feridos, embora aí o agressor tenha sido preso. Estão dizendo aí que ataque, tudo hoje em dia é ataque terrorista, então isso foi em Munique. Conta essa história pra gente, Nuno. Bom, ataque, a verdade, portanto, a hipótese de terrorismo foi descartada. Portanto, pelo menos o que diz a notícia é que, em princípio, não foi terrorismo. Um homem armado com uma faca feriu no sábado 8 pessoas junto a uma estação de metrô no centro de Munique, na Alemanha. O suspeito pôs em fuga, mas acabou por ser detido horas depois pela polícia, que afastou, lá está, a hipótese de terrorismo. Causou pânico em muitas pessoas que passeavam no local. As vítimas apresentavam apenas ferimentos ligeiros e nenhuma corre perigo de vida. O suspeito, que tinha uma mochila nas costas, fugiu de bicicleta. A polícia pediu à população que permaneçam em casa enquanto procuram o atacante. O homem, de 33 anos, já está detido, acabou por ser detido, e fala, portanto, de um homem com antecedentes criminais.
em princípio, no que estamos a ver aqui nesta notícia, tudo indica, não é, que atentado terrorista não foi, mas foi um homem que, com problemas psicológicos, já tinha passado por várias situações psicológicas, talvez até tratamento psiquiátrico, e saiu para a rua e fez, portanto, também não deixou de fazer vítimas e feridos, o que é bastante complicado, não é? Mas, pelo menos, apesar da situação também ser bastante grave, a hipótese de terrorismo, como diz a notícia, em princípio está afastada. Eles, portanto, dizem que não foi terrorismo, não é? Então, mas infelizmente foi mais um ataque que aconteceu e também, mais uma vez, temos que lamentar estas vidas que também do nada, não é? E de repente se vêem numa situação complicada na rua, ou poderia ter sido em outro local qualquer, não é? Mas é bastante complicado, não é? Nenhum de nós, acho que gostaria de passar por uma situação dessas. Isso mesmo. Agora, no Garcia, no noticiário internacional, o mundo também acompanha a situação bastante difícil de diálogo entre a Espanha e o governo catalão, que declarou a independência, depois de 50 segundos declarou que não era mais independente. Uma situação bastante difícil, mas a situação está bastante complicada porque o Madrid, o governo espanhol, está pretendendo destituir o governo catalão e convocar eleições gerais lá na Catalunha, Nuno. É verdade. O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, anunciou neste sábado que pediria ao Senado a destituição do governo catalão de Carles Puigdemont e a convocação de eleições regionais a fim de impedir, portanto, a separação unilateral da Catalunha, baseando-se no artigo 155 da Constituição Espanhola, nunca antes utilizado. O líder conservador afirmou que pedirá ao Senado que lhe confie a faculdade de dissolver, portanto, o Parlamento catalão para convocar eleições no prazo máximo de 6 meses, ou seja, meio ano. Tais medidas serão analisadas e votadas. Portanto, está marcada para dia 27 de outubro. Mas esta notícia também nos traz aqui, não é, um bocado uma divisão, não é? Só mesmo os espanhóis poderão, neste caso, resolver entre eles da melhor maneira. Eu creio, em princípio, que o resto dos países da União Europeia, se não houver nada de grave, ou se não houver necessidade, que não irão interferir, mas poderão também interferir caso haja alguma situação menos boa. Mas eu, na minha opinião, é um caso pessoal, não é? E que só diz respeito à Espanha com esta divisão e tratar e resolver este assunto. Acho que, na minha opinião, o resto da Europa não se deve intrometer. São coisas dentro de Espanha, não é? São divisões ou uniões que só diz respeito, portanto, aos espanhóis, e as decisões serão tomadas consoante a vontade, portanto, do povo e talvez até, portanto, dos governantes. Esta é a minha opinião, não é? Acho que irão resolver as coisas entre eles mesmo. Exatamente, aquela coisa que a gente fala aqui no Brasil, cada um no seu quadrado, cada país que se resolva. Nuno Garcias, a gente agradece muito a sua participação em mais uma semana aqui na Creative TV com o nosso informativo a nível internacional. Obrigado pela participação, até semana que vem, Nuno.
Até semana que vem, eu agradeço. Um forte abraço para vocês aí na TV, para os nossos internautas também. Uma boa semana para todos. Até segunda. Até mais.